Vamos ler no decorrer do sermão, dos versos 1 ao 11. João 15, 1 ao 11. Meus irmãos, um desejo humano básico é ser produtivo. É um desejo básico. Desejamos dar frutos de uma forma ou de outra. Sejam eles filhos, nossos filhos, sejam na carreira, na influência. Mas, irmãos, embora exista esse desejo humano básico de dar frutos, há também um desejo cristão específico de ser frutífero. Por que isso? Porque nós, irmãos, desejamos honrar a Jesus, desejamos assim ver o seu reino se expandir, desejamos ser frutífero em caráter e na saúde do crescimento da igreja. Queremos, irmãos, e desejamos conversões, como também andar semelhante a Jesus. Mas aí vem uma pergunta: qual a maneira de dar muitos frutos? É aqui, irmãos, que nós veremos o nosso Senhor Jesus abordando tudo isso e nos ensinando de que forma, de que maneira podemos dar frutos. E eu gostaria de ler com vocês, a princípio, o verso de número 1, do capítulo 15 do Evangelho de João. Ele diz assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Irmãos, nós encontramos aqui, especificamente em João 14, o nosso Senhor Jesus, Ele procurou confortar os seus discípulos com relação aos medos que eles estavam enfrentando, porque a sua partida, ela estava iminente. E quando Jesus, ele chega no capítulo 15, quando João, ele chega no capítulo 15, ele vai justamente trazer uma nova fase do ensinamento do nosso Senhor Jesus, que também está incluído aqui a sua despedida. Jesus, irmãos, ele parte do cenáculo com os seus discípulos. Observem que no verso 31 do capítulo 14, no finalzinho, ele diz: levantem-se, vamos sair daqui. Jesus, irmãos, ele vai dar agora o ensino correspondente sobre o dever e as obrigações dos discípulos durante a sua ausência. O interessante também é que nós encontramos nesse texto a sétima e última declaração de Jesus, dizendo: eu sou. Nós já vimos aqui as outras seis declarações de Jesus dizendo: eu sou. E agora ele vai dizer aos seus discípulos pela última vez: eu sou a videira verdadeira. Por isso, irmãos, a vida cristã frutífera, ela só é possível na união com Jesus, que é a verdadeira videira. Porque sem Ele, meus irmãos, nada podemos fazer. Nada. Mas o que Jesus, ele irá nos ensinar aqui? Eu queria, irmãos, que em primeiro lugar nós pudéssemos analisar os versos 1 ao 6, que ele vai tratar dos ramos.
Leiamos o verso 1, eu sou a videira verdadeira, como lemos, o meu pai é o lavrador. Quando lemos isso aqui, os nossos olhos, eles são direcionados à expressão videira verdadeira. O que isso significa? É que quando Jesus, irmãos, e os seus discípulos, eles saíram de Jerusalém, em direção ao Monte das Oliveiras, provavelmente eles tiveram a visão do templo, com sua grande videira decorativa na entrada. Essa imagem, irmãos, lembrava que a videira era um símbolo de Israel, e quando a gente vai para o Antigo Testamento, nós encontramos vários textos se utilizando dessa expressão de que Israel é a videira. Você vai encontrar isso no Salmo 80, você vai encontrar isso em Isaías capítulo 5, justamente, irmãos, para mostrar que Deus plantou o seu povo esperando frutos de justiça. Mas teve um problema. Qual foi o problema? Israel falhou. Israel falhou. Israel se tornou uma videira infértil e estéril. Uma videira desobediente. E é nesse contexto, irmãos, que Jesus, ele vai justamente declarar: olha, eu sou a videira verdadeira. Basicamente, irmãos, diferente de Israel, o eu sou foi plenamente obediente ao Pai, trazendo-lhe alegria, irmãos, e produzindo o fruto que Deus sempre desejou. Assim, irmãos, por meio de Jesus, surge um novo povo de Deus, chamado a permanecer nele para dar frutos de justiça. Logo após isso, Jesus se declarar que ele era o eu sou, a videira verdadeira. Olha o que ele diz nos versos 2 e 3. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Irmãos, tendo essa imagem, nós precisamos observar algumas coisas aqui. Assim como um ramo, ele depende inteiramente da videira para a vida, para o sustento, para o crescimento, consequentemente para o fruto, também os discípulos dependem completamente do Senhor como fonte de sua vida e efeito espiritual. E assim, amados, como um ramo, ele não pode dar fruto a menos que esteja ligado à videira, também os discípulos, eles não podem dar frutos espiritual sem a sua união vivificante com Jesus. Não pode. Os dois tipos de ramos representam aqui, irmãos, os dois tipos de discípulos que externamente professam apego a Jesus. Entendam, os ramos genuínos que permanecem nele e os ramos falsos que não fazem. Riley, em seu comentário, ele vai nos dizer que existem ramos na videira que parecem estar unidos ao caule principal, mas não produzem qualquer fruto. Existem ramos na videira que parecem
estar unidos ao caule principal, mas não produzem qualquer fruto. Um outro comentarista, Matt Carter, ele nos diz o seguinte: Jesus menciona 2 tipos de discípulos: discípulos vivos e discípulos mortos. Jesus, ele diz, veio para trazer vida, e todos os verdadeiros discípulos estão vivos. Qualquer pessoa, irmãos, que esteja morta, não é um verdadeiro discípulo e nunca exerceu fé. Na melhor das hipóteses, irmãos, essas pessoas são como Judas Iscariotes. Porque se você ler no capítulo 14, você vai ver essa cena lá, Judas traindo Jesus. Eles andam perto de Jesus, diz ele, sem um relacionamento genuíno e vivificante com ele. Sua presença, a presença de Jesus, separa os verdadeiros discípulos dos falsos discípulos. Um outro comentarista, Richard Phillips, ele também nos diz, irmãos, o seguinte: então, que tipo de ramos estão ligados a Cristo sem possuir sua vida salvadora? A resposta são os cristãos nominais, isto é, aqueles que se autodenominam cristãos, frequentam a igreja com os cristãos e se envolvem em muitas ações que os cristãos fazem, mas que, no entanto, não possuem a vida de Cristo através da fé verdadeira e salvadora. Jesus, ele usa um verbo aqui que significa cortar, tirar, remover. Esse verbo, irmãos, ele traz no grego uma informação de que a ação, ela é drástica. Não é meramente corretiva, é drástica. Ele arranca, ele remove, ele tira. Ou seja, o ramo sem fruto não permanece. É retirado da união visível com Cristo. De outra forma, irmãos, Jesus também traz a informação do tratamento para com aquele que está dando fruto. Observem aí que ele diz que o Pai não mais corta, mas ele limpa, ele poda. É a forma, irmãos, do Pai atuando de forma ativa na vida do discípulo que dá fruto, removendo impurezas, disciplinando, santificando. Mas para que o Pai faz isso? Muito simples, para que venha dar mais fruto ainda. Para que ele venha dar mais fruto ainda. Estes irmãos, eles estão limpos por causa da palavra de Jesus, da palavra que Cristo falou, ou seja, a palavra que dá vida, a palavra que purifica. É interessante porque Jesus, ele assegura aos discípulos que eles são ramos que darão frutos. Por isso, irmãos, que Jesus, ele vai no verso 4 a 6 dizer o seguinte: olha, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada.
Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Esta aqui, irmãos, é a verdade central que o Senhor queria comunicar neste símbolo. É a importância de permanecer nele. Você vai ver Jesus falando sobre isso, sobre permanecer, nos versos 4, no verso 5, no verso 6, no verso 7, no verso 9, no verso 10. Jesus, ele vai se utilizar da palavra permanecer, somente nesse texto, 11 vezes. E o interessante, irmãos, que Jesus, ele traz essa informação dizendo que é uma ordem. Não é algo opcional, se eu permaneço ou não permaneço. É uma ordem. E percebam que Jesus aqui, ele está falando de uma realidade fixa. Ele aqui, irmãos, está dizendo muito bem o seguinte: os verdadeiros discípulos, eles estão conectados a mim. Jesus está dizendo: olha, vocês estão unidos a mim. Nós estamos unidos. Agora vocês devem permanecer em mim. Permaneçam conectados a mim. Jesus está dizendo: tire sua vida de mim, porque eu sou o que dá a vida. Viva a sua vida a partir de sua conexão comigo. É isso que Jesus está dizendo aos seus discípulos. Então Jesus, irmãos, ele repete, dizendo novamente que ele é a videira, como também ele é a vitalidade dessa videira, informando assim que aqueles que permanecem nela não apenas produzem fruto, mas irão produzir muito fruto. Por outro lado, Jesus também traz uma advertência. Ele vai mostrar, irmãos, que isso não se aplica, tudo que ele havia dito, não se aplica àqueles que não abraçaram a Jesus com uma fé viva, aqueles que não confessaram a Jesus de fato e de verdade. Jesus está dizendo basicamente aqui que os religiosos não entrarão nessa ideia que ele está trazendo, ou melhor, não entram, porque eles não estão ligados à videira. Jesus diz que estes serão lançados fora, estes secarão, serão lançados no fogo. Para quê? Para queimar. Para queimar. Então Jesus, ele traz aqui, irmãos, dizendo para os seus discípulos que eles foram purificados pela palavra e que eles devem permanecer com Jesus, para que daí eles possam não dar somente frutos, mas muito fruto. E aqueles que não estão ligados a Jesus, que aparentemente pensam que está ligado a Jesus, estes, Jesus diz, serão lançados no fogo, queimarão, secarão, virarão pó. Meus irmãos, quando pensamos em frutificação espiritual, nós precisamos lembrar, em primeiro lugar, quem é a videira, quem é o lavrador e quem são os ramos. Irmãos, toda fecundidade espiritual começa quando a gente passa a reconhecer que o crescimento não depende de nós, não depende de mim, não depende de você,
mas exclusivamente de Jesus, que é a videira verdadeira, como também do Pai, que é o lavrador, que é o agricultor. Porque, irmãos, sem Ele nada podemos fazer. Com Ele, meus irmãos, nós somos fortalecidos para viver uma vida de fé autêntica. Essa consciência, irmãos, nos liberta da autossuficiência e nos convida a depender diretamente da graça de Deus, irmãos, em oração e em comunhão com Ele. Jesus, Ele é a videira verdadeira, Jesus é a fonte da vida verdadeira, da vida eterna. É só Jesus que nos oferece, irmãos, alegria e descanso espiritual, como Ele mesmo disse em João 10:10, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Ele nos convida, meus irmãos, como está lá em Mateus capítulo 11, verso 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Somente Jesus, irmãos, somente nele é que encontramos alegria plena e força para perseverar. Só nele. Somente nele. A verdadeira prova, irmãos, de que pertencemos a Jesus, não está em ritos, não está em posições, ou em tradições religiosas, não. Meu querido, estar na igreja, escute bem, receber o batismo, ouvir de uma família piedosa não garante salvação. Não garante salvação. Muitos podem estar ligados à igreja visível, frequentando cultos, participando de atividades e até ocupando cargos na igreja, e ainda assim não estarem ligados à videira verdadeira. Não estarem ligados à videira invisível, que é Jesus. O que distingue, irmãos, os ramos frutíferos, é o fruto verdadeiro da nova vida. Jesus, ele deixou claro que há ramos ligados a Ele que dão fruto, e outros que, apesar de ligados à igreja visível, não dão frutos e são retirados. Enquanto os que dão frutos, Jesus, Ele cuida. Há um cuidado do Senhor. É interessante, irmãos, que em Mateus 7, verso 20, Ele vai nos dizer, pelos frutos os conhecereis. Aqueles que estão ligados à videira invisível que é Jesus, você conhecerá pelos frutos. Richard Phillips também observou dizendo que os melhores cristãos são imperfeitos e falhos em muitos aspectos, mas todos os verdadeiros cristãos produzem alguns frutos verdadeiros na forma de obediência aos mandamentos de Deus, fidelidade a Cristo perante o mundo e cultivo da graça espiritual interior. Certa vez, irmãos, um pastor, ele contou uma experiência marcante em sua vida e que vai ilustrar muito bem isso que estamos dizendo aqui. Ele diz que se encontrou com uma senhora, esposa de presbítero e membro antigo da igreja, mas a conduta dela demonstrava muito mais mundanismo do que fruto espiritual. E ao ser perguntada como estava, ela respondeu o seguinte: pastor, sou teimosa. Eu sou teimosa.
E aí o pastor abriu o livro de Gálatas, capítulo 5, versos 22 ao 23, e leu os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito, e perguntou àquela mulher: qual desses frutos você vê em sua vida? E para a surpresa dele, irmãos, a resposta dela foi: nenhum, pastor. Nenhum desse eu reconheço em minha vida. Então, irmãos, o pastor explicou que isso poderia indicar que ela não estava verdadeiramente unida a Jesus. E sabe o que ele fez com ela? Pregou o evangelho para ela, dizendo que Jesus é o único e suficiente Salvador da vida dela e que ela precisava entregar a vida a Jesus. E sabe qual foi a reação da mulher? Ela ficou muito ofendida e ela imediatamente disse: pastor, mudemos de assunto. Irmãos, que possamos examinar a nós mesmos com sinceridade e sem medo da verdade. Nem todos que estão na igreja visível fazem parte da igreja invisível. Mas aí nós precisamos nos perguntar: eu vejo o fruto do Espírito em minha vida? Eu tenho visto o fruto do Espírito em minha vida? Irmãos, mesmo que haja falhas, erros, tropeços, todo verdadeiro cristão deve perceber sinais de mudança interior. Todo cristão deve ver isso. Amor a Deus, amor ao próximo, alegria, paz, obediência à palavra, fidelidade a Jesus e boas obras, consequência da nossa salvação. O Novo Testamento, irmãos, mostra esses frutos de várias maneiras. Hebreus capítulo 3 nos diz que é o louvor dos lábios, Filipenses nos diz que é a justiça, Colossenses nos fala que são as boas obras, Gálatas 5 nos diz que o fruto do Espírito é em nosso caráter. O apóstolo Paulo, irmãos, nos lembra em Romanos 14, verso 17, que diz: o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Por isso, meu querido, se você percebe esses frutos em sua vida, você pode ter a certeza de que sua fé é genuína, pois a vida da videira sempre produz fruto nos ramos. Mas pastor, como frutificar mais? Porque Jesus fala isso. Fala que Deus, Ele pega estes que são seus filhos, que estão dando fruto, poda com um objetivo: dar mais fruto ainda. Então, como frutificar mais? A chave, meu irmão, está em permanecer em Jesus. Permanecer nele. Isso, irmão, significa comunhão diária com ele pela palavra. Isso significa oração, jejum, louvor. Isso significa vida devocional. O mentor de John Stott, irmãos, quando ele foi questionado sobre como crescer em santidade e piedade, ele respondeu de uma forma muito simples: apenas permaneça, cara. Apenas permaneça. Permanecer em Cristo, irmãos, é justamente isso: viver em comunhão constante. Deixando, irmãos, que a videira verdadeira nos transforme e produza frutos reais em nossas vidas. E ainda também, irmãos, além de permanecer em Jesus para dar mais frutos, há a ação do Pai,
há a ação do lavrador que poda a videira. E como é que ele faz isso? Ele, meu irmão, começa a cortar os maus hábitos que você tem. Ele começa a cortar as atitudes erradas que você tem. E até mesmo relacionamentos que prejudicam a sua fé. Ele começa a tirar. Lembrem-se, isso não é punição não, viu? Não é punição de Deus não, isso é cuidado de Deus. Deus, Ele está cuidando dos seus filhos. É um cuidado amoroso. Hebreus 12, verso 10 nos diz: Ele nos disciplina para o nosso bem, para que possamos participar da sua santidade. O Pai, irmãos, Ele trabalha em nossas vidas para nos santificar, para eliminar o que tem nos prejudicado, ou o que tem prejudicado o nosso relacionamento com Ele. O Pai, Ele faz isso para garantir que venhamos produzir frutos, e muito fruto, para a glória dEle. Para a glória dEle. Mas saiba, meu irmão, que a poda do Pai, a poda do lavrador, traz provações que só você que é cristão conhece. Mas também Ele nos dá a alegria de ver o fruto da vida eterna. Deus, quando Ele está nos podando, irmãos, é quando a gente está enfrentando dificuldades na família, no trabalho, nos relacionamentos, ou em momentos de doença, tristeza ou perda. Já pararam para pensar no seguinte? Você tem orado diariamente, você tem feito seu devocional diariamente, você tem servido ao Senhor, você tem feito tudo direitinho, mas a luta vem, a prova está vindo, está chegando, você perde um ente querido, vem uma doença terminal, e muita coisa acontece, você perde o emprego, falta isso, falta aquilo. O que é isso, meu Deus? O que é que está acontecendo? É Deus podando, porque Ele quer que você venha dar mais fruto. Mais fruto. E quando isso acontece, irmãos, nós devemos olhar para o nosso Senhor e pedir que Ele trabalhe em nossa vida. É isso que devemos fazer. Um comentarista nos diz, irmãos, e nos lembra que, embora o processo possa ser doloroso, ele nos diz que vale sempre a pena, pois leva a uma vida mais abundante e mais frutífera em Jesus. Vale a pena passar por isso, porque é Deus podando. Portanto, meu querido irmão, permanecer em Jesus é viver dependente dEle, é produzir, irmãos, frutos visíveis, é permitir que o Pai nos molde. Por isso que eu e você possamos a cada dia examinar a nós mesmos, a reconhecer que precisamos a cada dia da graça do nosso Deus, que precisamos a cada dia permanecer ligados à videira verdadeira, e que possamos, irmãos, a cada dia dar frutos, e muitos frutos para a glória de Deus. Mas Jesus, irmãos, lembram? Ele está se preparando para partir, e Ele está dando direções aos seus discípulos, Ele está dando orientações aos seus discípulos, e vai embora. Então Ele continua apresentando a responsabilidade dos discípulos. Olha o que diz o verso 7, se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito.
Novamente, J.C. Ryle, ele vai nos dizer que permanecer em Jesus significa manter o hábito de uma comunhão contínua, de uma comunhão íntima com Ele. É estar sempre apoiado nele, é estar sempre descansando nele, é estar sempre derramando nossos corações sobre ele. É estar sempre usando como nossa fonte de vida e força, como nosso principal companheiro, como nosso melhor amigo. Ele vai nos dizer que é ter suas palavras habitando em nós. É ter, irmãos, a sua palavra sempre em nossa memória, em nossa mente. É tornar esta palavra contínua diante de nossas vidas. É, irmãos, pegar essa palavra e fazê-la do nosso guia, das nossas ações, é fazer desta palavra a regra de nossa conduta, do nosso comportamento diário. Permanecer em Cristo significa manter hábitos de comunhão constante e íntima com Ele. Era isso que Jesus estava dizendo para aqueles discípulos. Jesus estava dizendo: olha, se vocês, discípulos, permanecerem em mim, vocês estão acreditando em mim, vocês estão confiando em mim, vocês estão descansando no meu amor. Mas algo interessante Jesus diz aqui também, irmãos. Ele vai dizer que se as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. É interessante que essa promessa já havia sido dita lá em João 14, versos 13 e 14, quando ele fala: tudo o que pedires em meu nome, isso eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se você me pedir alguma coisa em meu nome, eu farei. Jesus, ele disse anteriormente, irmãos, que se os discípulos pedissem algo a ele em seu nome, ele iria responder às orações dos seus discípulos. Mas agora ele está dizendo aos seus discípulos que eles devem orar com a palavra que habita neles. Ou seja, que a vida deles agora é regulada pela palavra, pela Escritura. Sendo assim, Jesus chega no verso 8 e diz: nisto é glorificado meu Pai. Como? Que vocês deem o quê? Muito fruto. E assim mostrarão que são os meus discípulos. Percebam aí, irmãos, que a glória do Pai se manifesta no fato de que os discípulos produzem frutos. Isto é, Deus, ele passa a ser honrado publicamente. O verbo que Jesus usa aqui, o verbo dar, quando ele diz deem, tem um significado, irmãos, interessante. É o significado de carregar. Carregar, isso mostra que a vida dos discípulos não produziria algum fruto, mas fruto abundante. Muito fruto, muito mesmo. E isso traria um resultado, um fruto visível, demonstrado por eles, trazendo assim uma evidência, irmãos, pública de que eles são verdadeiramente discípulos de Jesus. E o interessante é quando você vai lá para Atos e começa a ver a história ali dos discípulos pregando o evangelho, a igreja se expandindo, você vai ver eles dando o quê? Muitos frutos. É interessante que quando Jesus foi crucificado lá, estava no caminho da crucificação,
Pedro foi abordado 3 vezes, né? E Pedro negou a Jesus ali. Mas quando Pedro ele entende isso aqui, veja o quanto de fruto Pedro deu. Muito fruto. E ainda dentro desse pensamento, irmãos, fazendo da forma que ele está, assim, por dentro, olha o que Jesus fala no verso 9: como o Pai me amou, também eu amei vocês. E novamente ele se utiliza dessa palavra, desse termo: permaneçam no meu amor. Permaneçam no meu amor. A relação, irmãos, entre ele e seus discípulos vai justamente assim refletir a relação eterna e perfeita entre o Pai e o Filho. Cristo, ele ama seus discípulos com o mesmo amor perfeito que recebeu do Pai. Olha, que bênção e que maravilha o Senhor está dando a esses discípulos. Olha a segurança que o Senhor está dando a estes discípulos. Como o Pai me amou, a mesma intensidade que o Pai me ama, eu amo vocês. Mas olha, permaneçam no meu amor. E aí Jesus ele fecha essa sessão quando ele fala nos versos 10 e 11: se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, no seu amor permaneço. Tendo-lhes dito isso, tendo-lhes dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Perceberam que Jesus agora ele entra com uma partícula? Se. Viram aí? Se guardarem. Ou seja, se eles guardam, se eles observam, se eles obedecem cuidadosamente, irmãos, os seus mandamentos. Isso significa que a obediência, ela é evidência do discipulado verdadeiro. Jesus, ele se coloca diante de seus discípulos como o modelo supremo de obediência e de permanência no amor do Pai. E Jesus vai dizer aos discípulos que essa permanência, essa obediência em Jesus, vai conduzir a uma alegria plena que o mundo não pode oferecer. Jesus está dizendo para aqueles discípulos: olha, a alegria desse mundo, saiba que não é igual a que eu posso oferecer. Ela é totalmente diferente. Sabe por quê? Porque essa alegria que eu tenho, eu experimento essa alegria porque eu tenho comunhão com o Pai. E se vocês obedecerem cuidadosamente aos meus mandamentos, vocês também experimentarão esta mesma alegria. Era isso que Jesus estava falando para os seus discípulos. Por isso, meus irmãos, nós estamos unidos a Jesus. E essa união, irmãos, que temos com Jesus, ela produz relacionamento. Jesus, ele se comunica principalmente conosco através de quê, irmãos? Através da sua palavra. As minhas palavras permanecem em vocês. E nós respondemos ao nosso Deus, ao nosso Senhor, por meio de quê? Por meio das orações. E eu gostaria, irmãos, de me ater à oração aqui. Porque onde houver oração, haverá respostas. Onde houver orações, haverá
respostas. Deus, irmãos, Ele ouve o seu povo. Eu queria que você pensasse neste círculo. Recebemos as palavras de Deus, ou seja, as palavras elas nos informam, elas nos instruem, elas nos comandam. E em resposta à palavra, à Escritura, nós oramos a Deus. Nossos pedidos, irmãos, são guiados. Nossos pedidos são moldados pela verdade da palavra. E, consequentemente, os nossos pedidos, as nossas orações, elas passam a estar alinhados à vontade de Deus. À vontade do Senhor. Eu queria que você não esquecesse, oração e palavra são inseparáveis. São inseparáveis. A oração, meu irmão, ela pode ser comparada à respiração. Ninguém precisa lembrar, ninguém precisa se esforçar para respirar. Você está respirando aí, não está nem lembrando, eu estou aqui também. Não é assim? Nós estamos respirando naturalmente. Isso por quê, irmãos? Porque o sangue pulsa em nossas veias e o corpo depende disso para viver. Assim, meu irmão, também acontece quando o Espírito Santo ele está operando em nós. A oração se torna algo natural, torna um reflexo da vida que temos com Jesus. Quando o coração, irmãos, está cheio da presença de Deus, passamos a falar com Ele de forma espontânea. Em cada detalhe da vida, da nossa vida, nós estamos colocando diante dEle. Quando um e-mail chega, nós mencionamos Deus. Alguém entra no nosso escritório, na nossa loja, no nosso empreendimento, nós falamos com o Senhor sobre isso. Quando a gente, irmãos, até perde a chave do carro, ou da casa, a gente leva isso a Deus em oração. Ô Senhor, onde é que está essa chave, meu Pai? Não é assim? Assim, irmãos, como a respiração ela é vital para o corpo, a oração ela é vital para a alma. A oração, meu irmão, é o sinal de que estamos vivos espiritualmente, de que dependemos totalmente do Senhor para cada passo que a gente venha a dar na caminhada. Eu não quero dizer aqui, meu irmão, que essa oração ela venha a ser automática, não. Mas sim, meu querido, quanto mais cheios do Espírito, mais natural será orar. Talvez a nossa falta de poder na oração venha da falta de permanência em Jesus e em Sua palavra. Um comentarista nos diz que se permanecemos em comunhão diária com Jesus, não será difícil orar corretamente, porque seus desejos se tornam os nossos desejos. Pedireis o que quiseres, e vos será feito. Por quê? Porque nós permanecemos nele, e a nossa oração, as nossas petições, se torna algo que está no coração de Deus. Os desejos se tornam os nossos. O breve catecismo, irmãos, de Westminster,
ele nos traz algo interessante que aqui o texto também traz. E baseado nesse texto, ele vai nos dizer que o principal objetivo do homem é glorificar a Deus. Esta é uma informação muito importante, porque primeiro nos lembra que provamos o nosso discipulado dando frutos ao Senhor. E Jesus, irmãos, ele acrescenta que o mesmo fruto que nos dá a certeza da salvação, também traz glória ao Pai. É fácil, irmãos, para nós falarmos em louvar a Deus, é fácil cantar aleluias, mas a maneira pela qual Deus deseja especialmente ser glorificado em nós, é através de nossas vidas transformadas. É através de nossas vidas transformadas. Por isso que a nossa vida, meu irmão, ela possa contribuir para a glória do nosso Deus. Para a glória deste Deus que é o Deus verdadeiro, que é o Deus eterno. Além disso, irmãos, o fato de podermos retribuir algo a Deus, que deu o seu próprio Filho para a nossa salvação, deveria nos estimular com grande zelo pela glória de Deus. Por isso que eu sempre digo, cada passo que a gente venha dar, seja um passo dado para a glória de Deus. Vai glorificar o nome de Deus? Vai, então eu dou esse passo. Não vai glorificar o nome de Deus? Então eu não dou esse passo. A nossa vida tem que ser assim. O que eu vou fazer vai glorificar a Deus? Vai, ok, vou fazer. Não vai, então não vou fazer. Eu vou para tal lugar, vou glorificar a Deus ali? Vou. Vou para tal lugar, Deus será glorificado? Não, então não vou. É assim que tem que ser. Nós somos diferentes. Jesus morreu por nós, em nosso lugar, e nós devemos sempre glorificar o seu santo nome. E qual é o objetivo de tudo isso então? É a alegria, irmãos. É a alegria. Não essa alegria passageira do mundo, mas a verdadeira alegria em Jesus em nossas vidas. Porque quando nós permanecemos em Jesus, quando nós obedecemos Ele em amor, quando nós experimentamos cada dia mais o nosso Senhor Jesus, nós recebemos e ao mesmo tempo desfrutamos dessa alegria plena, que só Ele pode nos dar. Só Ele. Por isso, meu querido, nós iniciamos falando sobre o desejo humano de ser produtivo, sobre o desejo de dar frutos na vida, de dar frutos na família, de dar frutos no trabalho, de dar frutos na igreja. Todos nós aqui queremos ver resultados, queremos deixar algo de valor, mas Jesus, Ele mostrou que o verdadeiro fruto não é apenas humano ou visível. O verdadeiro fruto, ele é espiritual. Ele é eterno. E só pode ser, irmãos, produzido permanecendo nele. Os verdadeiros discípulos, eles dão frutos. Eles dão frutos. Sem fruto, sem discípulo. Se Jesus ele passou a residir dentro de você, meu irmão, você será, saiba que você será diferente, saiba que você agirá de maneira diferente, saiba que você amará de maneira diferente, saiba que você viverá de maneira diferente. A diferença não é por causa da sua força, não é por causa do seu esforço, não é por causa do seu zelo. A diferença, meu querido irmão, vem da obra persistente de Jesus em você. Porque Ele está vivo,
porque Ele é poderoso, porque Ele é atuante na vida dos seus discípulos. Por isso que um seguidor de Jesus, ele ama, um seguidor de Jesus, ele ora, um seguidor de Jesus, ele obedece. Eu quero que você saia daqui lembrando de algo. Se você não conseguir lembrar de tudo que foi falado, mas lembre apenas de algo. Assim como um ramo só dá fruto quando está ligado à videira, nós só produzimos frutos abundantes quando permanecemos em Jesus. Porque Ele é a videira verdadeira. A minha oração, meu querido irmão, é que o nosso Senhor seja sempre a nossa força, seja sempre a nossa alegria, seja sempre a nossa vida. E que através de nós, o nome de Deus seja glorificado. O nome de Deus seja glorificado. Feche seus olhos, ore ao Senhor. Coloque a sua vida diante de Deus nessa hora. Eu sou a videira verdadeira. Vós sois os ramos. Oremos a Deus, irmãos, e coloquemos as nossas vidas diante do Senhor nesta hora.